que aquele capataz viu no brejo naquela manhã mudaria sua vida para sempre. Uma viúva amarrada numa cerca de arame farpado, um bebê quase sem forças para chorar, e um cavalo parado, firme, como se estivesse guardando aquela criança. Antes de começar, comenta aqui de que cidade você está assistindo. Eu gosto de saber quem está do outro lado da tela. E se você gosta de histórias fortes, que prendem até o final, já se inscreve. Agora vamos lá. O brejo estava silencioso demais. Não era o silêncio de fim de tarde, quando os pássaros recolhem e o vento amansa sobre os capins. Não era o silêncio da seca, quando até os grilos parecem ter vergonha de cantar. Era outro tipo de quietude. A que precede coisa errada. A que a terra guarda quando algo foi feito contra a vontade de Deus. Sebastião sentiu antes de ouvir. Tinha 53 anos vividos no lombo de cavalo, na lida do gado, no barro vermelho do sertão. Seu corpo carregava cicatrizes de trabalho honesto e uma ou duas de confusão que não pediu. Os cabelos já tinham embranquecido mais da metade. Os olhos, porém, continuavam os mesmos de quando era moço, escuros, quietos, atentos como os de uma onça descansando. Ele voltava da beira do açude quando Falcão travou. O cavalo parou no meio da trilha lamacenta como se tivesse batido num muro invisível. Os músculos do pescoço endureceram debaixo da crina branca. As orelhas foram para a frente e depois para os lados. Sebastião sentiu a tensão subindo pelos flancos do animal, chegando até suas próprias coxas. Que foi, Falcão? O cavalo relincheu alto, um som diferente do habitual. Não era o relincho do medo. Falcão não era cavalo de assustar com sapo ou com vento. Era o relincho de quem avisa, de quem chama a atenção para alguma coisa que precisa ser vista. Bateu o casco no chão com força. Uma vez, duas, três. E então veio o som. Fraco, quase imperceptível no meio do barulho da chuva miúda que tinha começado a cair. Sebastião inclinou a cabeça, fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, já havia desmontado. Um choro, de criança, quase morrendo. Ele abriu caminho pelo capim encharcado com as mãos, abrindo as hastes altas que chegavam até sua cintura. A lama sugava suas botas com cada passo. A chuva engrossou de repente, como se o céu tivesse decidido dificultar o resgate. Sebastião não parou. Nunca parou para nada que a natureza colocou na frente. E viu. A mulher estava amarrada na cerca de arame farpado que dividia o brejo do pasto abandonado do vizinho. Os pulsos tinham sido amarrados com cordas finas, do tipo que corta com o tempo e com o movimento. Ela devia ter lutado muito, porque os arames farpados tinham rasgado a pele dos dois lados, nos pulsos pela corda, nos braços pelos dentes de metal que arranhavam cada vez que ela tentava se mover. O rosto estava inchado de pancadas, o lábio partido, um dos olhos fechado pelo inchaço roxo escuro, a roupa rasgada colada no corpo pela chuva. No chão, jogada a menos de 2 metros dela, havia uma cesta de palha, uma das que as mulheres do interior usam para carregar roupa ou frutas do quintal. Dentro dela, enrolado num pano úmido que tinha sido branco antes da lama, um bebê. O choro que Sebastião ouviu era daquele bebê, fraco como vela prestes a apagar. Sebastião olhou para trás. Falcão havia entrado no capim atrás dele, o que o cavalo raramente fazia sem ser conduzido, e estava posicionado entre a cesta e o brejo, de lado, como uma barreira de carne e osso branco. Foi então que Sebastião entendeu o que tinha acontecido nos minutos antes de ele chegar. 3 urubus estavam nas moitas próximas, pescoços curvados, olhos fixos na cesta. Um deles tinha descido, porque as marcas no barro mostravam onde tinha pousado e onde tinha sido espantado. Outro rastro no lodo revelava algo mais baixo e comprido, uma sucuri, talvez, ou um lagarto grande que farejou o cheiro de coisa viva e indefesa. Falcão havia guardado aquela cesta. Não fugiu.
Não correu de urubu nem de cobra. Ficou. Sebastião ficou parado por apenas 1 segundo, processando aquilo. Depois tirou o canivete do bolso e foi até a mulher. "Tô aqui", disse com voz baixa. "Não vou te machucar." Ela não respondeu. Estava semiconsciente, a cabeça pendendo para a frente. Mas quando o canivete começou a cortar a corda do primeiro pulso, ela gemeu. Estava viva, com dor, mas viva. Ele cortou as 2 cordas. A mulher foi escorregando para baixo até sentar no chão enlameado. Sebastião a segurou pelos ombros para que não caísse de lado. Seus pulsos sangravam feio. Ele tirou o lenço do bolso, o mesmo que tinha pertencido ao pai, um retângulo de algodão xadrez vermelho e branco, e amarrou no pulso que sangrava mais. Depois foi até a cesta. O bebê olhou para ele. Olhos pretos, arregalados, molhados, o lábio inferior tremendo entre um choro e o seguinte. A pele fria ao toque quando Sebastião colocou a mão na testa da criança. Não fria de febre, fria de hipotermia, de ter ficado exposto à chuva por tempo demais. Sebastião pegou o bebê no colo. A criança segurou seu dedo indicador, com uma força que não tinha direito de existir num corpo tão pequeno e tão fraco. Uma força que era só vontade, só recusa de morrer. Sebastião olhou para aquela mão minúscula, apertando seu dedo calejado, e sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Não era sentimentalismo. Ele não era homem de sentimentalismo. Era reconhecimento. Era a certeza que alguns homens sentem quando estão exatamente onde precisam estar, fazendo exatamente o que precisam fazer. E então ele ouviu. Motor. Distante, mas não distante o suficiente. Voltando. Sebastião conhecia aquela estrada de barro. De noite, com chuva, um carro levava uns 20 minutos da cidade até ali. Com aquela chuva, talvez 30. Mas se eles tinham deixado a mulher ali há pouco tempo e estavam voltando para terminar o que começaram, o prazo era menor. Sem tempo para pensar demais. Ele voltou até a mulher. Colocou o bebê contra seu ombro esquerdo, prendendo com o braço. Com o braço direito, segurou a mulher pela cintura e a ajudou a ficar de pé. Ela gemeu de novo, mais alto. As pernas tremiam, mas ficou de pé. "Precisa montar", ele disse. Ela abriu o olho que não estava inchado e olhou para ele, depois para o cavalo, depois para o bebê no braço dele, fez um gesto com a cabeça machucada que podia ser sim. Sebastião a levou até Falcão. O cavalo ficou completamente imóvel enquanto eles se aproximavam. Não se mexeu, não recuou, não deu sinal de incômodo com o cheiro de sangue ou com a estranheza da situação. Ficou parado como estátua de pedra branca no meio da chuva. Sebastião ajudou a mulher a montar na sela. Ela ficou curvada para a frente, as mãos segurando o arção da frente. Ele subiu atrás, espremido na parte de trás da sela, com o bebê ainda preso contra o peito com o braço esquerdo. Pegou as rédeas com a mão direita. "Vai, Falcão!" O cavalo saiu da lama como se entendesse que carregava vidas. Não correu desembestado, que teria derrubado a mulher. Caminhou rápido, escolhendo onde pisar, desviando dos buracos que Sebastião nem precisava indicar. O som do motor ficou mais alto por alguns minutos, depois sumiu, numa direção diferente. Eles tinham tomado o ramal errado na bifurcação, o que dava mais uns 10 minutos. Sebastião usou cada segundo. Quando chegou à fazenda, amarrou Falcão no poste da varanda. Entrou com a mulher apoiada no ombro. Deitou ela no catre do quarto de hóspedes. Colocou o bebê ao lado dela. Foi acender o lampião, ferver água, pegar a caixa de curativos que ficava no armário da cozinha. Fez tudo em silêncio, com as mãos que não tremem, porque aprenderam desde cedo que tremer é luxo de quem tem tempo. A mulher apertou seu braço quando ele foi lavar os ferimentos do pulso. "Obrigada", ela disse. A voz era rouca, partida, mas era a voz de alguém que estava voltando. Sebastião não respondeu.
Tinha coisa mais urgente para fazer, porque o motor voltou a se aproximar, e desta vez estava vindo pelo ramal certo. Capítulo 2. O nome dela era Helena. Ela acordou quando a chuva tinha amansado para uma garoa fina que sussurrava no telhado de zinco. O lampião queimava baixo na mesa de canto. O bebê dormia enrolado num cobertor de lã que cheirava a cedar e tempo. Ela olhou para o teto de madeira escura e ficou assim por alguns segundos, deixando a consciência voltar no seu ritmo, como água enchendo vagarosamente um recipiente. O nome dela era Helena. Tinha 28 anos, mas parecia ter vivido o dobro nos últimos 2. O cabelo preto estava embaraçado de lama e nós. As mãos tinham calos novos, do tipo que aparecem quando uma mulher aprende a fazer tudo sozinha porque não tem outra opção. O olho que podia abrir era grande, castanho escuro, e carregava aquela mistura específica de exaustão e determinação que só aparece em gente que foi empurrada até o limite e se recusou a cair. O bebê se chamava Gabriel. Tinha 4 meses. Sebastião estava sentado numa cadeira de madeira junto à janela fechada quando ela acordou. A espingarda estava encostada na parede ao lado. Ele não dormiu. Não iria dormir. Conhecia o cheiro daquele tipo de problema. O tipo que não vai embora com a chuva. Como você se chama? Ela perguntou com voz ainda rouca. Sebastião. Você mora aqui sozinho? Sim. Ela olhou para Gabriel dormindo. Uma expressão que Sebastião reconheceu. A de quem conta, uma vez mais, que ainda tem o que mais importa. Eles vão voltar, ela disse. Não era pergunta. Eu sei, ele respondeu. Helena se sentou devagar no catre, segurando o costado com uma careta. As costelas tinham levado pancada. Nada quebrado, provavelmente, mas machucado o suficiente para fazer cada respiração funda doer. Você não precisa se envolver nisso, ela disse. Se você me der uma condução até a cidade, eu sumo. Você fica fora disso. Já estou dentro, Sebastião disse. Entrei quando desci do cavalo. Helena olhou para ele. Buscou na expressão dele alguma coisa. Medo disfarçado, arrependimento, aquele cálculo frio que os homens fazem quando percebem que o problema é maior do que pareceu no início. Não encontrou nenhuma dessas coisas. Encontrou apenas atenção. A atenção tranquila de um homem que já tomou sua decisão e não precisa mais pensar sobre ela. O pai de Gabriel, ela começou. Pode falar, ela contou. Havia chegado em São Paulo, vinda do interior há 4 anos, atrás de emprego. Encontrou trabalho num restaurante do centro. 6 meses depois, conheceu Renato Marcelo, que era a pessoa errada da maneira mais perigosa possível. Elegante, generoso, presente, atencioso, todas as qualidades que parecem boas, até que você descobre de onde vem o dinheiro e o poder. Renato era homem de negócios, dizia ele. Importação e exportação, dizia ele. A realidade tinha outras palavras que ela só foi aprender depois. Quando engravidou, ele ficou feliz. Ou fingiu ficar. Por 6 meses, foi o homem ideal. Depois, começaram os controles, o telefone monitorado, as amizades cortadas uma por uma, as viagens que ela não podia fazer, as perguntas que ele fazia com voz suave, mas que eram ameaças de outro material por dentro. Quando ela tentou ir embora pela primeira vez, ele a encontrou na rodoviária. Quando tentou pela segunda vez, ele mandou 2 homens buscá-la no apartamento da amiga. Depois de Gabriel nascer, ela entendeu que nunca conseguiria sair se tentasse sozinha. Construiu um plano por 3 meses. Juntou dinheiro escondido dentro do forro de uma bolsa velha. Memorizou o endereço de uma casa de acolhimento no interior. Esperou a janela certa. Encontrou a janela errada. Um dos homens de Renato a viu saindo de madrugada com a mala e o bebê. Ligou para o patrão. Renato chegou antes que ela alcançasse o terminal de ônibus. O que aconteceu depois, ela contou com voz plana, olhando para o cobertor onde Gabriel dormia.
A voz plana era proteção. Se deixasse qualquer emoção entrar, não conseguiria O terminar melhor a dia para história. começar é hoje. Eles a Aproveitando levaram promoção da para a Ocean. estrada de Por barro. apenas R$ 9,99 Disseram por mês, que iam coloque a resolver IA o pra problema de vez. No começo, ela achou que iam matá-la ali mesmo. Depois, entendeu que o plano era diferente. Mais cruel, mais calculado. O laranja estava virando amarelo. Clara havia saído pela porta deixar a natureza fazer o trabalho sujo, como fazia Renato não queria sangue nas mãos dele. Queria distância. Ele tem contatos, ela disse. Polícia, cartório, gente de influência. Se você me ajudar, pode perder coisas. Não tenho muito a perder, Sebastião disse. Todo mundo tem alguma coisa a perder. Tenho essa terra, ele disse, e minha consciência. A terra, se precisar, eles tomam. A consciência não tem como tomar se eu não der. Helena ficou em silêncio por um momento. Por que você está fazendo isso? Sebastião pensou antes de responder. Não era homem de resposta fácil. Porque quando desci do cavalo e vi aquela cesta no chão, seu filho me segurou o dedo, ele disse, e segurou com força. E qualquer coisa que agarra a vida assim não pode ser entregue de volta para a morte. Gabriel se mexeu no cobertor como se tivesse ouvido. Foi nesse momento que o portão lá fora bateu. Não com vento, com impacto. Sebastião se levantou devagar, pegou a espingarda, apagou o lampião. Vai pro canto, ele disse a Helena, longe da janela, deita com ele. Lá fora, faróis riscaram as frestas das venezianas. Não eram dois carros. Era uma caminhonete grande e um carro menor atrás. Sebastião contou as sombras que desceram. 4 homens. O último desceu devagar, fechou a porta com cuidado, ficou parado um momento olhando para a casa. A postura era diferente dos outros. Não era a postura de capanga. Era a postura de quem está acostumado a que as coisas sejam resolvidas para ele. Renato Marcelo. Ele tinha vindo pessoalmente desta vez, o que significava que não pretendia deixar testemunha. A chuva voltou pesada, apagando qualquer som de fora que pudesse dar orientação. Sebastião ficou parado no escuro, de costas contra a parede, a espingarda nas mãos, ouvindo. O primeiro chute na porta foi testando a resistência. O segundo rachou a madeira do batente. Helena, no quarto escuro, pressionou Gabriel contra o peito e tapou a cabeça dele com a mão, instintivamente, como se a mão pudesse proteger contra tudo. E Falcão, que estava solto no terreiro, porque Sebastião não tinha tido tempo de colocá-lo no pasto, explodiu do escuro como trovão branco. Capítulo 3. O sacrifício de Falcão. O relincho de Falcão. Naquela noite foi diferente de qualquer som que Sebastião tivesse ouvido em 53 anos de convivência com cavalos. Não era o relincho de susto. Não era o de dor. Era o relincho de animal que escolheu uma coisa e vai até o fim com ela, independente do custo. Um som que começava no peito e terminava no alto, rasgando a chuva e o escuro como um aviso que não precisava de tradução. O primeiro homem que tentou forçar a janela lateral voou para trás. Sebastião não viu, porque estava posicionado atrás da porta com a espingarda, mas ouviu o impacto do corpo caindo na lama e o grito curto que misturava surpresa com dor. Depois ouviu os cascos. Falcão em movimento pesado, direcionado, a patada caindo com a precisão de quem não errou. Lá fora virou confusão. Um dos capangas atirou para o alto. Intimidação, não alvo. O tiro ecoou e foi engolido pela chuva. Outro gritou uma palavra que se perdeu no barulho. Sebastião ouviu Renato com voz baixa e cortante, mandando os homens se organizarem, pararem de atirar para o alto feito amadores. A porta rachou no batente. O segundo chute abriu um rombo na madeira velha. Sebastião ficou no lugar. Calculou ângulo e distância na escuridão, do jeito que aprende quem passou anos caçando de noite sem lanterna. A lua estava coberta de nuvem. A única luz era o clarão dos faróis da caminhonete, que entrava oblíquo pelas frestas. A porta abriu de uma vez. O homem que entrou primeiro era grande,
ombros largos, a arma na frente. Entrou rápido, olhando para o lado errado, procurando o alvo onde não estava. Sebastião estava do lado da porta. Não atirou. Bateu com a coronha. O homem dobrou. Caiu de joelhos. A arma foi para o chão com estrondo metálico. O segundo entrou pela janela que Falcão não estava cobrindo. A janela da cozinha do outro lado da casa. Sebastião ouviu o vidro quebrando. Ouviu o salto. Ouviu os passos tentando se orientar no escuro. Helena, ele disse baixo, sabendo que ela ouvia. Encosta a cama na porta. Barulho de madeira arrastando no quarto. O segundo homem acendeu uma lanterna pequena na cozinha. Sebastião se moveu pelo corredor. Atirou contra o chão perto dos pés do homem. Não para matar, para parar. O estouro no espaço fechado foi ensurdecedor. O homem recuou pela janela mais rápido do que tinha entrado. Lá fora, Falcão continuava. Havia tocado num dos capangas que tentou avançar pela lateral. Sebastião ouviu o impacto, ouviu o grito. O terreiro tinha virado campo minado do ponto de vista dos que tentavam entrar, porque Falcão conhecia cada centímetro daquele espaço de anos, e os invasores estavam tentando se orientar no escuro com um cavalo de 230 quilos se movendo entre eles. Mas eram 4, e Falcão era 1. Renato não tinha entrado ainda. Ficou do lado de fora, calculando. Sebastião o ouvia às vezes, a voz baixa organizando, mandando um homem ir por um lado, outro pelo outro. Era o tipo de frieza que vinha de prática. O tipo de homem que tinha passado por situações assim antes e sabia que paciência era a arma. O homem que Sebastião tinha derrubado com a coronha se levantou. Sangrava na cabeça, mas estava de pé. Tinha encontrado a arma no chão. Sebastião estava no corredor escuro. O homem estava na sala. Entre os dois, apenas sombra e a distância de uns 5 metros. Solta a espingarda, o homem disse. Juro que não te mato. Você jura por quê? Sebastião respondeu devagar. Porque não é você que a gente quer. Sei. Então faz inteligente. Inteligente seria você não ter entrado, Sebastião disse, e atirou. Não no homem, na lanterna que estava na cintura do homem, num suporte de couro. O tiro arrancou a lanterna e abriu um corte na cintura do capanga pelo estilhaço. O homem berrou e saiu pela porta quebrada como o animal que entra numa casa e descobre que a casa tem dentes. Renato entrou pela porta quebrada, entrou sozinho, o que dizia mais sobre ele do que qualquer apresentação. Sebastião ficou parado no corredor. Renato ficou parado na sala. A escuridão estava entre os dois como território neutro. Você sabe o que eu sou, Renato disse. A voz era a de alguém que não costuma precisar gritar. Você sabe o que acontece com quem se mete. Sei que você amarrou uma mulher numa cerca com um bebê no chão, Sebastião respondeu. Isso é negócio de família. Não é? Como você pode ter certeza? Porque família não faz isso, Sebastião disse. Seja lá o que família seja. Renato levantou a arma. Apontou para o centro do corredor onde estimava que Sebastião estivesse. Última chance. Sebastião já estava mais à direita do que Renato calculava. Atirou. A arma de Renato foi para o ar. O tiro ecoou no teto. Renato gritou e agarrou a mão. Não estava morto, não estava com o osso quebrado, mas a arma tinha ido embora, e a mão doía de um jeito que tirava a vontade de briga de qualquer um. Mas então um tiro veio de fora. Um dos capangas, no escuro, ouvindo a confusão, atirou na direção dos sons, sem saber exatamente para o que atirava. A bala entrou pela janela lateral. Sebastião ouviu o som. Não era o som de bala na madeira. Não era o som de bala no chão. Era um som que ele conhecia de quando foi à guerra de verdade, décadas atrás, e que nunca mais tinha querido ouvir. Depois veio o relincho, diferente de todos os outros. Curto, alto, surpreso. E depois o som pesado de um corpo grande caindo na lama encharcada do terreiro.
Sebastião saiu pela porta quebrada antes que Renato se recuperasse. Falcão estava no chão. Tinha tentado levantar. As marcas no barro mostravam o esforço. Os sulcos dos cascos tentando encontrar apoio. Mas não tinha conseguido. Estava deitado de lado, os flancos subindo e descendo com respiração curta e rápida, o sangue escuro misturando com a lama perto do ombro. Sebastião caiu de joelhos na lama ao lado dele. Passou a mão no pescoço do cavalo. Falcão virou a cabeça devagar, o olho grande e escuro, encontrando o rosto de Sebastião com aquela atenção que os cavalos velhos têm. A atenção de animal que conhece um ser humano há tempo suficiente para reconhecer quem ele é de verdade. Os urubus daquela tarde, a cobra no brejo, a cesta no chão a noite inteira. Falcão respirava cada vez mais fraco, mas os olhos estavam fixos na casa, ainda olhando para a porta, ainda guardando. Os criminosos se foram. Renato gritou alguma coisa antes de entrar no carro. Uma ameaça, uma promessa, palavras que a chuva mascou e entregou sem forma definida. Os faróis varreram o terreiro uma última vez. As rodas giraram na lama. O som do motor foi sumindo até que só ficou a chuva. Sebastião ficou na lama ao lado de Falcão até o fim. Não havia nada a fazer e ele sabia disso. Não era a primeira vez que ficava assim com um animal que estava partindo. Sabia que a presença era tudo o que havia a dar naquele momento. Helena apareceu na porta quebrada com Gabriel no colo. Ficou parada no umbral. Viu Sebastião na lama. Viu Falcão. Não disse nada. Às vezes não há o que dizer. Falcão morreu com os olhos abertos, olhando para a casa, com a mão de Sebastião no pescoço. A chuva continuou por horas. Capítulo 4. O que fica amanhã chegou cinza e úmida como todas as manhãs que se seguem a noites de violência. O céu não clareia completamente nessas manhãs. Fica numa espécie de meio tom, como se a luz tivesse em vergonha de aparecer depois do que aconteceu no escuro. Os pássaros cantam mais devagar, o orvalho fica mais tempo nas folhas, como se a natureza também estivesse processando. Sebastião cravou a pá na terra pela primeira vez ainda antes das 6. Escolheu o lugar atrás da casa, embaixo do pé de angico que tinha sombra boa a tarde inteira. Terra escura, funda, que havia guardado sementes e raízes por gerações. Parecia certo enterrar um animal assim, numa terra assim, numa terra que sabia guardar coisas. Ele cravou a pá e cavou em silêncio durante 2 horas. Helena acordou quando ele ainda cavava. Fez café, trouxe uma cuia para ele sem dizer nada. Ele tomou sem parar o trabalho. Gabriel ficou no cobertor no chão da cozinha, com a porta aberta, para que ela pudesse ouvir, dormindo com a tranquilidade que só os bebês têm. A tranquilidade de quem ainda não sabe o que o mundo é capaz. Quando a cova estava pronta, Sebastião foi buscar Falcão. Não era tarefa para um homem sozinho, mas ele fez sozinho. Helena apareceu quando ele estava na metade do trabalho. Sem perguntar, pegou do outro lado. Juntos na lama fria da manhã, trabalharam em silêncio até que Falcão estava na terra que havia escolhido para ele. Sebastião cobriu a cova devagar. Cada palada era precisa, sem pressa, sem descuido. O tipo de cuidado que não precisa ser explicado porque é evidente em cada gesto. Quando a terra estava nivelada, ele foi ao galpão e voltou com 2 pedaços de madeira que amarrou com arame num cruzeiro simples. Cravou na cabeceira da cova com 3 pancadas de martelo. Ficou parado olhando. Helena ficou ao lado dele com Gabriel no colo. O bebê estava acordado agora, os olhos pretos olhando para cima, para as folhas do angico que se mexiam com o vento fraco da manhã. Ele escolheu ficar. Sebastião disse: cavalo que escolhe ficar quando poderia ir, merece toda a cruz do mundo. Helena enxugou o olho com o dorso da mão. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Agora vou te levar até a cidade. E depois? Depois cada um na sua vida. Eles vão voltar aqui. Podem voltar. Você não tem medo? Sebastião considerou a pergunta com a seriedade que ela merecia.
Tenho, ele disse. Medo é natural. O que não tenho é dúvida. São coisas diferentes. Helena olhou para ele. Havia algo que queria dizer e que estava pesando há horas. Desde a noite anterior, desde o momento em que ela viu aquele homem velho e de cabelos brancos caindo de joelhos na lama ao lado do cavalo que morreu guardando uma cesta com um bebê dentro. Por que você fez isso? Ela perguntou. Na verdade, Sebastião demorou um momento. Minha mulher morreu há 12 anos, ele disse. Grávida, 7 meses. Não houve ninguém que parasse para ajudar no momento certo. Aconteceu numa estrada à noite, carro com problema. Ela esperou 2 horas. Ele pausou. Desde então, sempre que eu vejo alguém que precisa que alguém pare, eu paro. Helena não disse nada. Às vezes, o silêncio é a resposta mais honesta. Padre Elias era um homem de 60 anos que dirigia a paróquia da cidade pequena há 2 décadas e tinha visto de tudo naquele tempo. Nascimento, morte, traição, redenção, seca, enchente e todos os tipos de amor e violência que cabem numa comunidade humana. Quando Sebastião apareceu com Helena e Gabriel, o padre não fez perguntas que não precisavam ser feitas. Olhou para a mulher com os pulsos enfaixados e o rosto ainda inchado. Olhou para o bebê. Olhou para Sebastião. Quanto tempo ela tem? Perguntou ao sertanejo. Até essa noite, se eles forem rápidos. O padre assentiu. Fez um telefonema. Depois outro. Tinha uma irmã num convento do sul que recebia mulheres em situação de risco. Tinha um padre amigo numa cidade do outro lado do estado, com uma van e discernimento, para não fazer perguntas que atrapalhassem o que precisava ser feito. Às 4 da tarde, Helena e Gabriel estavam prontos. Uma mochila pequena. Uma troca de roupa que o padre havia conseguido com a comunidade. Dinheiro que Sebastião colocou no bolso dela sem avisar, que ela só descobriu na van e que estava dobrado dentro de um bilhete escrito em letra de homem que não escreve muito, 5 palavras e um ponto, para começar de novo. S. Na despedida, na frente da paróquia, com o padre esperando do lado e a van com o motor ligado, Helena ficou parada diante de Sebastião por um momento. Gabriel estava no colo dela. Ela virou o bebê para a frente, para que os dois ficassem de frente para Sebastião. Um dia, ele vai querer saber quem salvou a vida dele, ela disse. Foi o Falcão, Sebastião respondeu. Não foi só ele. Sebastião olhou para Gabriel. O bebê o olhou de volta com aqueles olhos pretos e fundos que pareciam guardar alguma coisa que bebês não deveriam saber. Cuida dele, Sebastião disse. Até o último dia, Helena respondeu. A van saiu pela rua de terra e dobrou na esquina e desapareceu. Sebastião ficou parado na calçada até que o barulho do motor sumiu completamente. Depois voltou para a fazenda. Os homens de Renato voltaram 3 dias depois, como ele esperava. Chegaram de dia desta vez. 2 deles, sem armas à mostra, com postura de conversa. Mas o tipo de conversa que vinha com ameaça nas entrelinhas. Disseram que a mulher e a criança precisavam ser devolvidas. Disseram que havia maneiras de tornar a vida de Sebastião muito difícil. Citaram o título da terra. Citaram um credor que podia aparecer com dívidas que ninguém lembrava de ter feito. Sebastião os ouviu do portão, a espingarda encostada na madeira ao lado da mão. Pode fazer o que quiser com a terra, ele disse. Ela não está aqui. E onde está, vocês não vão chegar. Eles foram embora. Voltaram mais uma vez, 1 mês depois, com documentos e um homem de terno que disse ser advogado. Sebastião deixou o homem de terno falar por 15 minutos, ouviu tudo com atenção e depois disse que tinha seu próprio advogado. Mencionou um nome que Padre Elias havia lhe dado. Um homem com conexões em Brasília que tinha interesse em casos de violência contra a mulher. O homem de terno guardou os papéis. Não voltaram uma 3ª vez, o que não significava que o perigo tinha acabado. Significava que havia encontrado outros caminhos
e que a guerra por aquela criança e aquela mulher continuaria em outros fóruns, outros documentos, outras tentativas de apagar o que havia sobrado de uma noite de chuva e barro. Mas Helena e Gabriel estavam longe, e ficaram longe. Anos depois, um jovem chegou à fazenda no começo de uma tarde de setembro. O portão estava aberto como sempre ficava. Ele entrou a pé, porque havia deixado o carro na estrada. 20 e poucos anos, olhos pretos e fundos, postura de quem foi criado com cuidado e com firmeza ao mesmo tempo. Sebastião estava no alpendre quando o viu se aproximar. Ficou parado. Esperou. O jovem chegou até o alpendre e ficou parado na frente do velho, olhando para ele. Havia reconhecimento nos dois lados, o tipo de reconhecimento que não precisa de explicação, porque está escrito em algo mais fundo que a memória. Meu nome é Gabriel, o jovem disse. Sebastião assentiu devagar. Viver onde aconteceu. Sebastião desceu do alpendre e foi andando em direção ao fundo da casa. O jovem foi junto. Caminharam pelo quintal em silêncio até chegarem embaixo do angico, onde a terra havia fechado e crescido capim e onde a cruz de madeira havia sido trocada, anos atrás, por uma de ferro fundido, mais durável. Falcão estava gravado no ferro. Gabriel ficou parado, olhando para a cruz por um longo momento. Minha mãe me contou tudo, ele disse. Sobre o brejo, sobre a cesta, sobre essa noite. Ela está bem? Sebastião perguntou. Está, recasou. Tem uma filha. Está bem. Sebastião fechou os olhos por um segundo. Fico feliz. Gabriel se ajoelhou diante da cruz. Ficou assim em silêncio por alguns momentos. Quando se levantou, havia algo diferente no rosto. Não tristeza, não exatamente, mais parecido com o peso de uma dívida que sabe que nunca poderá ser inteiramente paga e que, por isso, precisa ser carregada com cuidado. Ele salvou minha vida, Gabriel disse. Sebastião ficou em silêncio por um momento. Não foi só ele, respondeu. Eu sei, foi você também. Não, Sebastião disse. Foi escolha, a dele, a minha, talvez a da sua mãe, que se recusou a aceitar que aquilo era o fim. Ele olhou para a cruz. Toda escolha tem preço, mas toda escolha verdadeira também tem isso aqui. Gabriel olhou para onde o velho estava olhando. O angico velho com sombra boa. A terra escura e quieta embaixo. E alguma coisa que ficou. Que fica sempre quando a escolha foi feita com o coração do lado certo. Fim.